Eu escolhi para nossa aula falar hoje sobre ARP, o ARP, que é o Address Resolution Protocol, isto é um protocolo de resolução de endereços, muito vinculado ao estudo então das redes de computadores. A primeira coisa então a saber sobre o protocolo ARP é essa tradução da sigla mesmo, se a prova sugerir, protocolo de resolução de endereços. Mas eu vou sugerir para vocês que vocês pensem no protocolo ARP como sendo um grande conversor, certo? Vou explicar por que ele é um conversor. Porque dentro de uma rede local, por exemplo, dentro aqui da rede da minha empresa, muitas vezes é necessário a associação entre os chamados endereços físicos das máquinas que compõem a rede e os seus endereços de IP, que são os endereços lógicos. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui vários computadores na rede da minha empresa, existem as placas de rede de cada um desses computadores. Cada placa de rede tem um endereço físico que nós chamamos de endereço MAC. E existe também o endereço lógico, que é o endereço de IP, que reconhece cada dispositivo conectado, por exemplo, na internet. E muitas vezes é necessário fazer a conversão desse endereço de IP em endereço MAC. E o que o protocolo ARP faz, o protocolo ARP, ele faz exatamente isso. Os endereços IPs, que são os endereços lógicos, eles são mapeados em endereços MAC, que são os endereços físicos. Vou repetir a informação porque ela é bem simplista para efeito de prova. O que o protocolo ARP faz de fato? Ele pega a ideia de endereços de IP, que são endereços lógicos, que passam a ser mapeados em endereços MAC, que são os endereços físicos. Por exemplo, o endereço físico da placa de rede daquele meu computador é o endereço MAC, mas o endereço IP é o endereço lógico que identifica a minha conexão na rede, como por exemplo na rede internet. E essa ideia de conversão é que faz aí o protocolo ARP ou ARP, certo? Aqui só para vocês terem uma ideia, eu mostro aqui numa tabelinha exemplos de endereços lógicos do padrão IP, nesse caso o padrão IPv4, mas nós temos aí também o padrão IPv6, e aqui endereços típicos, endereços MAC ou MAC address, que são os endereços físicos, como por exemplo o endereço físico da minha placa de rede que está aqui no meu computador. E o ARP faz essa ligação entre os endereços IP lógicos e os endereços físicos, que são os endereços MAC. Essa associação entre endereço lógico IP e endereço físico MAC é feita pelo protocolo ARP, pelo protocolo ARP. Feito essas ponderações, já podemos resolver então questões de prova sobre esse assunto, pessoal. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz: cada host recebe pelo menos um endereço lógico de 32 bits, endereço IPv4, para operar na rede TCP/IP. Lembrando que hoje em dia nós podemos também usar endereços IPv6, que são outros endereços mais modernos, tá? Mas vamos pegar aqui o que a questão está falando do IPv4, que é IP versão 4. No momento da transmissão física dos dados, é necessário fazer a tradução do endereço IPv4 no respectivo endereço físico da interface de rede, como por exemplo da placa de rede. Para descobrir o endereço físico da interface de rede do host destino, o host de origem pode usar letra A, o DP, letra B, ARP, que é o ARP, letra C, ICMP, letra D, IGMP e a letra E, TCP. Como a gente acabou de ver, né, pessoal, para fazer essa descoberta, pegar a ideia de utilização do IP, nesse caso IPv4, que é o endereço lógico, e tentar mapear o endereço físico da interface, isso é feito pelo protocolo ARP, por isso nossa resposta aqui é a letra B de Brasil para essa questão. E vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Com relação a redes TCP/IP e seus mecanismos de proteção, julgue os itens subsequentes. Uma função do protocolo ARP é identificar os mapeamentos entre endereços IP e endereços MAC. Certo ou errado? Certíssimo, né, pessoal? A grande função do protocolo ARP é justamente realizar o mapeamento de endereços IP em endereços físicos do tipo MAC. Certíssimo aí a resposta dessa questão.
E vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Vem comigo e acompanha. O protocolo ARP, Address Resolution Protocol, é bastante utilizado nas redes de computadores. Assinale a alternativa correta que apresenta a função deste protocolo. Letra A. Realizar a consulta de um endereço IP em um servidor DNS externo. Letra B. Realizar a tradução do endereço MAC para o nome de hospedeiro. Letra C. Realizar a tradução do endereço IP para o nome de hospedeiro. A letra D. Realizar a tradução do endereço IP para o endereço MAC. Está aí a nossa resposta na letra D. A grande função do protocolo ARP é justamente realizar a tradução, mapeamento do endereço IP para o endereço MAC, que é o endereço físico. Por isso, resposta letra D de Dinamarca aí para essa questão. E vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanhe a partir de agora a leitura. A questão diz assim: qual é a função do protocolo ARP em uma rede local? Letra A. Criptografar dados transmitidos entre dispositivos na rede. Letra B. Comprimir dados transmitidos entre dispositivos na rede. Letra C. Mapear endereços IP para endereços MAC na rede. Letra D. Verificar a integridade dos dados transmitidos entre dispositivos na rede. Pessoal, a resposta está clara ali, né? A grande função do protocolo ARP é mapear endereços IP para endereços MAC na rede. Por isso, nossa resposta, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão.